Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar com o capítulo 2, começando pela igreja de Éfeso. Eu vou ter que separar em duas partes, porque senão vai ficar um vídeo gigante, porque vai ter bastante coisa para falar. Então aqui a gente já entra nas 7 igrejas, né, as 7 igrejas que existiram ali na época de João, de Paulo, e que são os 7 períodos, né, pelo qual a igreja passou e os problemas que ela enfrentou em cada época. Algumas informações antes dos versículos. A primeira, então, é a igreja de Éfeso, ali em torno do ano 30 ao ano 100, mais ou menos. É a igreja por onde Paulo começou ali seu trabalho. Era um lugar onde começou bem, só que logo foi se afastando e rejeitando, né, o evangelho de Paulo no momento em que João escrevia. Então ela passou de uma cidade pagã para convertida, para começando a se perder de novo. E Paulo deixou isso avisado, que logo eles voltariam a se perder. Em Atos 20, 29 a 30. Pois eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Também dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. E aqui também aparecem os gnósticos, eles que gostam da ideia sobre Jesus, né, se dizem cristãos, só que não querem abandonar o paganismo. Então eles não acreditam que Jesus era de fato Deus, mas que era filho de Deus, sendo ali um anjo ou algo parecido, né? E eles até alteraram a Bíblia. Foi deles que veio a Vulgata Latina, basicamente versões como a nova versão internacional da Bíblia, né, nova versão traduzida, essas versões, vem dessa tradução, né, versão usada ali pela Igreja Católica originalmente. São versões que atacam a divindade de Cristo. Se não me engano, já foi dado um exemplo de Efésios 3:9, agora, se não me engano, se não é mais para frente. Se vier, ainda vai dar para ver. 3 versões diferentes. Se já foi, beleza, já está em algum dos vídeos. Então vamos continuar. Vamos começar aqui pelos versículos. Então, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o nome de cada igreja vai descrever a principal característica do período que a igreja representa. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica. Éfeso significa desejável. Era a palavra que os gregos usavam para a dama de sua escolha, né? A mulher que eles amavam e escolhiam para casar. Representava o amor de Deus para com a igreja, e Jesus é o marido, né, da igreja. Jesus tinha as estrelas em suas mãos, que são os pastores, os ministros, enfim, onde Deus usou eles como suas ferramentas para cumprir sua vontade, e caminhava no meio dos castiçais, que representam ali sua presença nos serviços. Foi então a época inicial da igreja, onde a presença de Deus era mais forte, né, com os discípulos e Paulo curando e fazendo milagres ali à torta e à direita. Versículos 2 a 3 já juntos. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como não podes suportar os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos, e o não são, e achaste os mentirosos, e suportaste, e tens paciência, e por amor do meu nome trabalhaste, e não desfaleceste. Aqui ao longo das igrejas, já para deixar avisado, vai ter algumas teorias que talvez... algumas interpretações, uma difere um pouquinho da outra, se complementam, e nós vamos indo. Vamos dar o máximo de informação possível. Então ali a igreja de Éfeso era tudo que Deus queria que a igreja fosse, né? Mesmo com seus arredores sendo pagãos. Eles permaneceram fiéis a Jesus. A própria palavra paciência significa firmeza, e a cidade de Éfeso era completamente pagã. Era ali um centro de bruxaria, de atividades demoníacas, idolatria, fornicação, né? E vai. Esses eram os maus, né? Que Paulo alertou, os lobos. Eram esses que eles não podiam suportar. E o que fez mal, os fez mal? A fornicação. Eles tinham relações até nos bancos da igreja. Fora que se tu trabalha duro por algo, você vai dar muito mais valor por aquilo do que se tivesse ganhado fácil, né? Aqui era a mesma coisa, eles trabalhavam muito duro por Jesus. Por isso que não podiam suportar ali que alguém pregasse um Jesus falso. Um Jesus que não existia nas escrituras verdadeiras, né? Então eles testavam quem queria pregar nas igrejas, porque muitos se diziam apóstolos, mas para ser um apóstolo era meio que necessário acompanhar a vida de Jesus, desde João Batista até a ascensão aos céus dele.
Atos 1, 21 a 22. Portanto, desses homens que têm convivido conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que ele foi levado dentre nós para cima. Um deve ser constituído testemunha conosco da sua ressurreição. E um apóstolo podia ser reconhecido pelos feitos dele. Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos estavam unanimemente no pórtico de Salomão. E Atos 2, 42 a 43. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E Paulo também era um apóstolo, mesmo que não tenha passado pelo mesmo processo que nem os outros 12, mas Jesus o chamou a dedo, aparecendo em sua frente. 1 Coríntios 15, 8 a 9. E tanto que Paulo fala nesse versículo: e por último de todos ele foi visto por mim também, como de um nascido fora de tempo, né? Porque ele se tornou um apóstolo depois, fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, por isso que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E Romanos 11, 13, pois eu falo a vocês, gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, magnífico o meu ofício. E Paulo fazia milagres, como os apóstolos. Atos 19, 11 a 12. E Deus fez milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que lenços ou aventais eram levados de seu corpo aos enfermos, e as doenças os abandonavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aqui vai uma coisa que talvez eu me liguei só quando estava fazendo esse estudo. Como não existem mais apóstolos, os milagres nesse nível cessaram. No sentido de não existe mais ninguém que pode escolher simplesmente, vou curar você, vou curar você, vou curar você, ou expulsar demônio, né? E que Deus iria colocar seu poder. Tinha aquela autoridade, né? De certeza. Os milagres que ainda existem hoje são os que Deus permite. E também é dito isso, Hebreus 6, 1 a 3. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, né? Então, não é aquela coisa de, passou a sombra de Paulo ali, de João, de Pedro, tá todo mundo curado, né? Agora é se Deus permitir. Por isso que às vezes tem pessoas que oram e pedem para pastor e ora por mim, passa anos, só depois vai receber um milagre. Finalmente chegou a hora, né? Então, os milagres eram feitos pros judeus. Nós, gentios, vivemos pela fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como Paulo parou de falar com os judeus, conforme eles iam rejeitando Jesus como Messias, ele se voltou aos gentios. Agora, quando Deus tratar de novo com os judeus lá na tribulação, novos milagres e maravilhas serão feitos. E toda essa ideia pode ser reforçada pelos últimos livros que Paulo escreveu. 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água, mas usa um pouco de vinho para o bem do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso era basicamente uma forma de remédio. Então, se os milagres diretos cessaram, né? Por que Paulo, né? Os milagres cessaram, porque Paulo deixaria doente, né? Sendo que ele podia só pegar um pedaço de roupa e enviar para a pessoa ficar curada, né? Então já não tinha mais aquela cura. 2 Timóteo 4,20, Erasto ficou em Corinto, mas Trófimo deixei doente em Mileto. Outro versículo mostrando, se ele podia fazer isso com todo mundo, por que agora ele deixou alguém doente, né? Então hoje em dia ali, tu vê talvez pastores, né, entre aspas, tentando curar as pessoas e muitas vezes falhando, e se dizem apóstolos. Se fossem mesmo, eles não falhariam. Só que às vezes eles falam, é falta de fé da pessoa. Já ouvi de caso que uma mulher tinha câncer e lá uns 2 anos o pastor orando e os médicos, não, ainda tem. Né? Daí chegava o pastor e falava, porque tu não tem fé. A falta de fé da pessoa que recebeu a oração. Né? Só que isso é falso, porque aquele que se diz apóstolo é um falso apóstolo. E Paulo alertava isso. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros, no caso de Satanás, se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então esses apóstolos são servos de Satanás, os ministros de Satanás.
Ele faz passar por servos da justiça, porque a Bíblia, depois dos milagres feitos por Paulo, só aparece lá na tribulação, com um carinha chamado de anticristo. E adivinha, a tribulação, o foco está nos judeus novamente. Adivinha o que a Bíblia fala? Que ele fará sinais, maravilhas e milagres. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e destruirá pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então vamos deixar por aqui, que já deu mais de 10 minutos. E Deus abençoe a todos, pessoal. No próximo vídeo finalizamos a primeira igreja. Deus abençoe.